Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Essa aula de hoje vai ser uma super aula, né? Vocês podem ver que aqui, né, a gente vai estar aprendendo como fazer essa arte, certo? Esse fly esportivo, beleza? É uma arte que tem muitas técnicas utilizadas, certo? Possa ser que essa aula fique um pouco longa, mas eu peço a vocês que assistam até o final, certo? Conto com esse compromisso de vocês, pois nessa aula vocês vão aprender muitas, mas muitas técnicas, certo? E técnicas boas que vocês podem estar levando aí para os projetos de vocês, certo? De antemão, peço a todos vocês que se inscrevam no canal, certo? Que isso me ajuda bastante, beleza? Ativem o sininho, que é para vocês ficarem por dentro das próximas aulas que vierem, certo? Deixe seu like que vai valer muito a pena esse like, certo? Porque são muitas técnicas e essa arte aí, ao meu ver, ficou top, certo? Espero que vocês também gostem dela, beleza? E deixem nos comentários aí o que vocês acharam dessa arte, certo? Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa arte, que o feedback de vocês é muito importante para mim, certo? E para o nosso crescimento, beleza? Então vamos aqui, né, para a criação desse projeto, certo? Aqui eu já deixei as imagens pré-recortadas, né, para adiantar, agilizar o nosso processo de criação, né? Deixei essas imagens já recortadas pelo fato de que são imagens que tem um certo trabalho para fazer todo esse recorte, né? Vocês podem ver que são imagens que tem, no caso o atleta tem os cabelos longos, tem muitos fios de cabelo, beleza? Vocês podem ver aqui, por exemplo, que nessa imagem aqui, certo? Ela possui muitos fios de cabelo, certo? Na sua composição. Porém eu vou estar, né, não mostrando por completo todo o recorte, mas eu vou estar mostrando uma base aí de recorte para vocês, beleza? Então, vamos começar aqui nossa aula, certo? Para isso, vou estar criando um novo arquivo, beleza? Tá criando aqui um novo arquivo. Esse arquivo vai ter um tamanho de 1080 por 1350, né? É um tamanho que a gente utiliza muito aí para feed, beleza? Para feed do Instagram. Se você pretende fazer ela para os stories, beleza? Você pode utilizar o tamanho 1080 por 1920. Então vamos aqui em criar, beleza? Aqui a gente já conseguiu, certo? Nossa área de trabalho, então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou estar fazendo um retângulo, certo? A gente vai vir aqui na ferramenta retângulo, beleza? E vamos criar aqui um retângulo dessa forma, certo? E aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Na coloração desse retângulo, a gente vai utilizar o seguinte tom de cor, certo? Primeiramente, deixa eu fechar isso aqui, certo? Vou estar trazendo para cá, beleza? Para nosso projeto. Vou estar trazendo para cá essa seguinte imagem, certo? Que é a imagem do escudo do West Ham, beleza? É a imagem que a gente vai estar utilizando também aqui no nosso projeto. De início eu vou utilizar ela para pegar as cores, certo? Pegar as cores do clube, beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente eu vou pegar essa cor, beleza? Vou tirar a visualização aqui do escudo. A gente vai aqui no retângulo, certo? Dá 2 cliques aqui na miniatura dele, beleza? E vamos pegar aqui e selecionar essa cor, certo? Com conta-gotas. A cor vocês podem estar copiando aí, caso vocês não queiram utilizar essa técnica que eu utilizei para pegar a paleta de cores. E dar um OK, certo? Pronto, vocês podem perceber, pessoal, que o retângulo não está centralizado, mas isso é algo proposital, certo? É algo que eu quero que fique dessa forma, beleza? E aqui, certo? Nesse plano de fundo, eu vou tirar o subloqueio dele, né? E vou ativar aqui mais uma vez o escudo. Vou selecionar esse tom de cor, certo? E aqui agora a gente vai, com a ferramenta lata de tinta, pintar ele, certo? De azul. Ele vai ficar dessa forma aqui, beleza? E aqui agora o que eu vou estar utilizando também nesse projeto? Vou estar utilizando o seguinte. Vou estar trazendo para cá, né, essa imagem aqui da cidade,
beleza? Da cidade de Londres, certo? Que é a cidade do Western. Vou dar um enter nela, né? É uma imagem também que está em altíssima qualidade, né? Indico sempre a vocês trabalharem com imagens de alta qualidade, certo? Que isso traz para o projeto de vocês um ótimo aspecto, né? E aqui com ele selecionado, a gente vai vir aqui e colocar a opção de luz indireta, beleza? A gente vai colocar a opção de luz indireta. Vou dar um Ctrl Shift A nessa imagem, né, para a gente abrir o Camera Raw, beleza? E aplicar, né, um tratamento a esse projeto. Aqui com o Camera Raw aberto, né, a gente vai aplicar aqui contraste nessa imagem, certo? Pode aplicar bastante contraste. Deixa aqui mais ou menos 50, certo? E a vibração, vou reduzir aqui para menos 60, beleza? E dar um OK. Pronto, ele já deu um contraste melhor, né? E aqui agora eu vou estar trazendo para cá outra imagem, que no caso será essa aqui, certo? Vou jogar ela aqui para cima, beleza? Essa imagem aqui, vou dar um Ctrl T nela, certo? Aumento bastante o seu tamanho, pode aumentar bastante mesmo o seu tamanho, certo? Vou jogar ela para cá assim mais ou menos, vou aplicar ela somente a área que está em vermelho, né? Que estava em vermelho. Para isso, para aplicar ela somente a essa área, a gente pressiona Alt do seu teclado e coloca ele entre o mouse entre uma camada e outra, certo? E aí vai aparecer essa setinha, só você dar um clique e ele vai aplicar, certo? E vou vir aqui em modo de multiplicação, beleza? Vou colocar também luz indireta. Porém, nesse caso, eu vou reduzir, né, um pouco do seu preenchimento. Vou deixar aqui em mais ou menos 40%, beleza? Então vai ficar dessa forma aqui, né? O nosso BG, né? Vai ficar dessa forma aqui o nosso BG. Vou também aplicar nele, certo? Uma textura, beleza? Acho que não tá aqui salvo. Vou aplicar nele aqui uma textura, certo? Que é essa textura aqui de poeira, beleza? Dá um enter, certo? E vem aqui no seu modo e coloca pode ser sobreposição linear, pode ser divisão, certo? Pode ser clarear. Clarear eu não acho que fica tão legal porque esses pontos que estão do lado direito fica meio com um tom azulado, certo? Então vou estar escolhendo aqui sobreposição de cores, beleza? Vou estar escolhendo esse mesmo, sobreposição de cores, beleza? E aqui eu vou estar, né, tirando um pouco do seu preenchimento para não ficar tão forte assim. Vou deixar em 50%, beleza? E aqui agora, pessoal, o que a gente vai estar trabalhando? A gente vai primeiro selecionar tudo isso aqui, certo? E vou colocar aqui BG, beleza? E agora a gente vai estar trabalhando, né, nas imagens da atleta que a gente vai estar colocando aqui, beleza? Então eu vou pegar aqui, no caso, essa imagem, certo? Vou arrastar ela para cá, beleza? Mas ideia, pessoal, é que vocês, para as imagens dos atletas, eu não aconselho tanto vocês fazerem isso, beleza? Eu aconselho mais você fazer o seguinte, deixa eu salvar isso aqui primeiro, né, que é para não dar nenhuma bucha. Deixem nos comentários se vocês já perderam algum arquivo, certo? Depois dele praticamente pronto. Eu mesmo já perdi vários e fiquei putaço, certo? Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trazer para cá, certo? A imagem da atleta. A gente traz ela criando um novo projeto, como se a gente fosse criar um novo projeto, certo? Depois a gente clica nela, né, e arrasta para o projeto que a gente está utilizando. Vocês podem perceber que a qualidade dela fica excepcional, certo? E aqui agora, muito importante isso aqui, converter em objeto inteligente, beleza? Que assim você consegue trabalhar essa imagem sem perder a qualidade dela. Você consegue redimensioná-la, beleza? Sem perder qualidade. Quando ela não está em objeto inteligente, você diminui ela já perdeu a qualidade que havia antes. Quando você aumenta novamente, aí ela já fica mostrando os pixels e tudo mais. Beleza? E aqui agora a gente vai trabalhar o recorte dessa imagem, certo? Como eu trabalhei o recorte dessa imagem
no projeto, né, que eu fiz anterior. A gente pega aqui a ferramenta, certo? Caneta com curvatura ou a ferramenta caneta. Eu particularmente gosto de trabalhar com a ferramenta caneta de curvatura, certo? Que ela, você já vai clicando aqui, certo? Ela já vai criando uma curva de forma automática, beleza? Ela já vai criando uma curva de forma automática. A outra ferramenta que a gente pode utilizar é a caneta, beleza? Só a caneta. E aí agora o que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo, certo? A curvatura de forma manual, beleza? É uma ótima ferramenta também, certo? É uma ótima ferramenta também. Porém, eu ainda prefiro a ferramenta com curvatura, que eu acho que o recorte dela fica melhor, certo? Ah, mas eu quero trabalhar com essa ferramenta de caneta e fazendo a curvatura de forma automática ou manual. Como eu posso fazer isso? A gente vai clicar e arrastar, né? Aí vocês podem ver que alguns pontos, né? A curvatura dela pode ficar um pouco diferente. Então o que é que a gente faz? Autopressionado, certo? Seleciona essas guiazinhas aqui e aí a gente consegue ir ajustando o ponto, beleza? E a gente consegue ajustar aqui a curvatura dela, certo? Então vocês podem trabalhar, né, dessa forma ou da outra forma que eu falei, certo? Com a ferramenta de caneta com curvatura, certo? E essa área aqui do cabelo, como a gente pode fazer ela, certo? Para ficar um recorte perfeito esse cabelo. Vou fazer aqui a simulação como se a gente tivesse, né, recortado essa área aqui. No recorte eu faço literalmente essa mesma coisa que eu estou fazendo aqui, certo? Corto aqui e aqui eu vou, né, fazendo o recorte dela, beleza? Porém com a ferramenta de caneta de curvatura, né? Eu vou fazer aqui esse recorte dessa forma só para ilustrar, certo? Só para ilustrar, não vai ficar o recorte perfeito, beleza? Só por motivo de ilustração. Então, Ctrl Z aqui. E aí você vai fazendo o recorte como se você estivesse recortando mesmo ela nas bordas, certo? Finalizou o recorte, a gente vem aqui em seleção, beleza? Eu gosto de deixar a difusão aí em 0,5, né, que é para ele dar um desfoque nas arestas, beleza? Para não ficar também tão um corte seco, né? Depois disso feito, a gente vai criar uma máscara de camada, certo? Criou essa máscara de camada, dá 2 cliques em cima da máscara, beleza? E a gente vai abrir aqui, certo? Essa área aqui de edição, beleza? E aí nessa área do cabelo, o que eu costumo fazer? Eu pego essa ferramenta, né, de refinar borda, que é uma ferramenta ótima para recorte de cabelo, certo? E aqui eu começo, beleza? A fazer esse recorte no cabelo, certo? Você clica com o botão esquerdo, né? E arrasta. E aí o próprio sistema, o próprio software, né? Ele vai fazendo o recorte de forma automática, beleza? Vocês podem ver aí que o recorte vai ficando bem no local onde tem cabelo, certo? Toda essa área aqui que tem fundo, ele vai fazendo o recorte, certo? Então aí vocês podem ir trabalhando no de vocês, beleza? Essa técnica aí, beleza? É uma ótima técnica para vocês estarem utilizando, certo? Vou reduzir aqui um pouco o seu tamanho, né? Vocês podem reduzir o tamanho também em abre e fecha colchetes, beleza? Ficar mais ou menos dessa forma aí. Dá ok, certo? Ele já vai ter feito aqui um recorte, né? Com uma qualidade bem boa, né? E aí vocês podem aumentar o de vocês, certo? Aqui mais ou menos assim. Beleza? Então vocês aprenderam aí, né? Como fazer esse recorte, certo? Vocês podem ver que algumas partes aqui ainda ficou com alguns pontos meio verdes, certo? Porém, como ele vai ficar bem recortado aqui, depois que a gente trabalhar toda a edição da imagem, beleza? Esses pontos vão desaparecer, certo? E caso persistam, vocês podem fazer o seguinte, pessoal. Vocês podem pegar, por exemplo, na máscara de camada selecionada, né? A gente pega B do seu teclado, certo? Abre o pincel, beleza? Deixa o desfoque dele
a dureza dele aqui em mais ou menos 50%, certo? Deixa ele em preto, né, que é para apagar, preto apaga e branco mostra, revela, né? E aqui a gente vai, né, dando uns ajustes, beleza? No recorte da nossa imagem, certo? Deixa eu selecionar essa imagem aqui, deixa eu jogar lá mais para cá, certo? Para mostrando para vocês, beleza? A gente pega aqui e vai refinando esses cortes, certo? Vocês podem ir ajustando, certo? Alguns pontos que aparecem aqui de forma desnecessária, certo? Aqui no meio, a gente pode colocar a dureza em 0, beleza? Diminui bastante o tamanho do pincel, certo? E aí, vocês podem ir realizando alguns ajustes, beleza? Não força tanto, para ele não ficar tão mal feito o recorte, né? Mas, como eu falei, não há necessidade de vocês fazerem, né, esse recorte aqui por dentro, porque quando a gente fizer toda a produção do nosso fly, ele vai desaparecer, beleza? Então vou estar deletando aqui essa imagem e vamos arrastar para cá, né, a imagem já recortada, certo? Vou trazer para cá as imagens já recortadas. Foram essas 3, beleza? Pronto, com as imagens já arrastadas para cá, a gente vai posicionar elas aqui mais ou menos assim, beleza? E vocês podem ver, pessoal, que o que eu falei realmente, né, é algo que eu fiz também nessa daqui, né, a questão do recorte, certo? Vocês podem perceber que o recorte tem alguns pontos que ficam à mostra, certo? Porém, vocês podem ver que quando foi feita toda a composição final, esses pontos eles acabam desaparecendo, né, no geral da nossa arte, beleza? Então, aqui agora a gente vai posicionar essas imagens, certo? Vou selecionar essas duas aqui e vou posicionar ela aqui mais ou menos aqui embaixo, beleza? Deixa essa aqui mais ou menos assim e essa vou deixar mais ou menos daqui assim, beleza? Sempre importante, pessoal, também que vocês trabalhem com linhas guias, certo? Então vocês vão vir aqui visualizar, certo? E vão colocar aqui em novo layout de guias, certo? E aqui no layout de guias vocês vão colocar as margens em 50, beleza? E dá OK. Vocês podem perceber que ele criou, né, toda uma margem, né, ao redor do nosso projeto. Então eu vou pegar, por exemplo, essa imagem, né, e vou jogar um pouco mais para cima para ficar dentro, né, da nossa área segura, beleza? Essa outra imagem aqui eu vou estar colocando ela mais ou menos aqui nessa posição, certo? E essa daqui vai ficar mais ou menos aqui mesmo, certo? Porém, pessoal, o que foi que eu fiz nessa arte, né, para que ela ficasse, por exemplo, com no caso essa imagem aqui do fundo, ela ficar com o restante, né, da camisa da atleta, já que ela tem esse corte, né, a imagem por si só já tem esse corte. Então o que foi que eu fiz? A gente tira a visualização dessas duas imagens da frente, beleza? E nessa imagem aqui a gente vai trabalhar o seguinte. Primeiramente, eu vou duplicar essa camada, certo? E apagar do fundo, né, que é pra gente ter a camada original, né, ter a imagem original, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, vou arrastar para cá essa imagem aqui que eu encontrei na internet também, beleza? Uma imagem também que está em alta qualidade. Vocês podem perceber aí, né, que ela está na mesma pegada da outra imagem dela, né? Então eu vou pegar aqui e virar horizontalmente e dar um Enter, beleza? Horizontalmente dá um Enter. A gente vai jogar ela para o fundo, certo? Da outra camada. Vamos dar um Ctrl T nela e redimensionar para que a camisa da atleta de trás, né, fique mais ou menos da mesma pegada da frente, certo? A gente vai aumentando aqui, vai procurando a melhor posição para ela, certo? Até que ela se encaixe. Pronto. Fica mais ou menos dessa forma aqui, beleza?
E aqui agora o que a gente vai fazer, né? Dá um enter aqui, beleza? Cria uma máscara nessa imagem que a gente colocou por baixo, certo? E aqui agora a gente vai fazer o recorte dela. B do seu teclado, beleza? Aumenta o pincel bastante, né? Aumenta bastante o pincel. Deixa a dureza dele aqui mais ou menos 70, beleza? E em preto, né, para apagar. A gente vai apagar toda essa parte de cima aqui, certo? Inclusive também essa área aqui que até onde, na verdade, né, a camisa um pouco acima de onde a imagem de cima termina, certo? Ela termina aqui nesse ponto, né? Esse ponto aqui, e a gente vai apagar até aqui mais ou menos, beleza? E aqui agora reduz um pouco o tamanho do pincel, né? E vamos fazer um recorte rápido aqui nessa imagem, beleza? Vou deixar ela mais ou menos aqui assim e depois a gente vem refinando, certo? Mesma coisa do lado de cá. Lembrando, pessoal, que eu não uso mesa digitalizadora, certo? Todo esse recorte está sendo feito com o mouse, beleza? Então, isso mostra, né, que é possível também fazer esse recorte com o mouse, beleza? E aqui agora eu vou reduzir o tamanho do pincel, certo? E a gente vai fazendo, né, esse recorte ao redor aqui da camisa, beleza? A camisa de baixo, no caso, né? A gente vai fazendo aqui esse recorte, certo? Vocês podem fazer um recorte também no de vocês, dessa forma. É um recorte bastante simples, certo? Reduz um pouco também o pincel aqui nesses cantinhos, para que ele fique com um recorte melhor, certo? E aqui a gente vem realizando os ajustes finais, beleza? Claro, pessoal, se você tem uma mesa digitalizadora e você tem familiaridade com ela, quase não sai, certo? Fica bem mais prático vocês fazerem esse recorte, beleza? Porém, no meu caso aqui, eu não tenho mesa digitalizadora e também eu acho que eu não me adapto a ela, certo? Eu gosto muito de trabalhar com mouse, beleza? Então aqui a gente vai, né, fazendo o recorte da blusa da atleta, beleza? Embaixo também a gente vai fazer esse recorte. Certo? Outra coisa importante, pessoal, é vocês saberem, né, já mais ou menos como vai ficar a composição de vocês. Por quê? Porque, por exemplo, em um ponto como esse, aqui embaixo, que ficou verde, eu não preciso perder tempo com ele, certo? Por quê? Porque nessa área aqui, ela vai ficar mais para baixo e vai ser recortada, certo? Então, ficou dessa forma aqui, beleza? Aí, de cima, certo? O que a gente vai fazer? Vai converter em objeto inteligente, né? A gente converte ali em objeto inteligente, cria uma nova máscara de camada nela, B do seu teclado, certo? Diminui a dureza dela, pode deixar em 0, beleza? Aumenta um pouco o pincel e aqui a gente vai começar, certo? A tirar essa linha, beleza? Que marca onde termina a camisa de cima, certo? Dessa forma. Agora aumenta um pouco mais o pincel, né? Aumenta um pouco mais o pincel, pode deixar ele mais ou menos aqui assim. E aqui agora, pessoal, a gente vai só de longe, realizando mais alguns ajustes, beleza? Aqui a gente vai botar no branco, né, novamente, e vai mostrar aqui, que ficou mostrando, vai apagar aqui, né? Ficou mostrando a parte de baixo do texto da camisa de baixo. Podem ver que ele fica mostrando o texto da camisa de baixo, então a gente faz o que? Joga no branco, reduz um pouco o tamanho do pincel, certo? E a gente vai reduzindo isso aqui, beleza? Então ficou dessa forma aqui. Vocês podem ver que dá a diferença de cor, né? Da imagem de baixo para a imagem de cima. Então como a gente vai estar ajustando isso? A gente vai pegar a imagem de baixo, certo? E a gente vai fazer o seguinte. Vamos, então, Ctrl Shift A,
certo? E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vocês podem ver que a imagem de cima ela está um pouco mais clara, certo? O vinho dela está um pouco mais claro. Então a gente vai também aumentar um pouco aqui a exposição dessa imagem, certo? Aumenta um pouco da exposição da imagem, beleza? E vamos ver aqui como é que vai ficar lá, certo? Pronto, já deu, né? Um ajuste melhor. E aí agora o que a gente vai fazer? Vamos dar um Ctrl U para abrir, né, a matriz de saturação. E a gente vai trazer um pouco essa matriz de saturação para a esquerda, certo? Pode deixar aí em mais ou menos menos 8, beleza? Dá um OK. E aqui agora o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o filtro do Camera Raw, dar 2 cliques em cima dele, OK? Certo? E dar um pouco mais de contraste nessa imagem. Um pouco mais de contraste. Dá um OK. Percebe agora, né, que ficou com os tons bem próximos, né? E de acordo com o que a gente for fazendo a finalização do projeto, né, a gente for ambientando ele, aí esses tons vão casar mais ainda, beleza? Então a gente vai selecionar aqui todas essas imagens, vou colocar aqui atleta 1, beleza? Vamos colocar atleta 1. E as outras, né, já estão com os recortes feitos, né? Não precisam desse ajuste que eu fiz nessa, certo? Então vou colocar aqui atleta 2, atleta 3, beleza? E aqui agora, pessoal, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer aqui para ficar na mesma pegada dessa outra imagem? Vamos ver aqui se os tamanhos dela já estão tudo OK, né? Eu vou pegar essa imagem aqui, vou aumentar um pouco mais seu tamanho, certo? Vou aumentar um pouco mais seu tamanho, deixar mais ou menos aqui assim, beleza? Vocês podem ver, pessoal, que essas imagens, por ela estar com uma qualidade bem alta, certo? As imagens acabam pesando um pouco, beleza? Pronto. Para ele não ficar tão pesado, pessoal, o que eu vou fazer? Vou pegar essas imagens, beleza? Vou converter elas em objeto inteligente, certo? Que assim a gente deixa, né, ele com um pouco mais leve, beleza? E aqui eu vou estar colocando ela mais ou menos aqui assim. Vou aumentar mais um pouco ainda o seu tamanho, certo? Vou aumentar um pouco mais ainda o seu tamanho. Deixar mais ou menos aqui assim, dá um Enter e vou descer essa imagem para ficar mais ou menos aqui nessa posição. Pronto, pessoal. Aqui agora a gente vai estar trabalhando, né, no tratamento dessas imagens. Nessa imagem aqui, que é do fundo, vou dar um Ctrl X TA nela, certo? Abrir o Camera Raw, beleza? E aqui agora a gente vai trabalhar, né, a claridade, deixando um pouco mais com mais claridade. Vou reduzir um pouco da sua textura, beleza? E vou deixar o desembaçar dela aqui em mais ou menos 15, beleza? Vou aumentar um pouquinho só da exposição, né? Por isso fica bom. Acho que não ficou tão legal. Tudo isso aqui, pessoal, são testes, beleza? Então, na de vocês também vão ter que fazer esses testes para ver o que melhor se encaixa na arte de vocês, certo? Então a gente vai reduzir aqui um pouco dos brancos, para não ficar tão estourado, certo? E os pretos também vou mostrar um pouco mais. Pronto. Aqui na saturação, vou reduzir um pouco da sua saturação, deixar em menos 15. Ou deixa eu ver se eu trabalhar com ela mais saturada. Acho que vou trabalhar com ela mais saturada, vou deixar em 15 aqui, certo? Na luminescência, pessoal, a gente vai trabalhar já essa questão de luminescência, beleza? Para deixar a imagem com uma qualidade melhor ainda, certo? Vamos dar um OK. Pronto. E é um gato, hein? O cachorro aqui abriu a boca agora, miou parecendo um gato. Que agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai, né, duplicar essa camada, Ctrl J, beleza? Converte ela em objeto inteligente, certo? E aqui agora a gente vai vir em filtro, beleza? Outros, e vai vir aqui em alta frequência, beleza? Vamos deixar ela mais ou menos dessa forma que está aqui. Dá um OK, beleza? Depois a gente vai vir aqui no seu modo e colocar luz indireta, certo? Vocês podem ver que quando você adiciona a luz indireta, né, nela e alta frequência, a gente consegue dar
mais nitidez à imagem, beleza? Inclusive vou dar um Ctrl J e deixar mais nítido ainda, certo? E aqui agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Nessa imagem aqui, vocês podem ver que ela acabou ficando com um pouco de ruído a mais, né? Ficou ficando um pouco de ruído a mais. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa imagem de baixo, beleza? Vou dar um Ctrl J nela, certo? Vou vir aqui no Camera Raw, né, que a gente aplicou. Vou vir aqui em detalhes, né? Vou aumentar a redução de ruído dela. Vou deixar a redução de ruído dela aqui em mais ou menos 50, beleza? Para ele ficar com esse aspecto, né, mais desenhado, beleza? E a intensidade dele, da nitidez, né, no caso, vou colocar aqui em mais ou menos 25, beleza? Vai ficar dessa forma aí, certo? De vocês. E aqui agora o que é que a gente vai fazer? Nessa imagem aqui que a gente acabou aplicando esse filtro do Camera Raw, né, deixando a imagem um pouco mais lavada, vai aplicar uma máscara de camada nela, certo? Vamos dar um Ctrl I, né, para apagar o que a gente fez. Vai vir com o B do seu teclado, certo? Vamos aumentar aqui um pouco o seu teclado, do tamanho do brush, né? Deixa ele em 0, certo? E a cor dele pode deixar em branco, é para a gente revelar. E a gente vai começar a revelar nessas áreas de pele dela, beleza? Nessas áreas de pele, a gente vai revelando, certo? Esses ajustes, né, que a gente fez, para ficar com esse tom mais limpo, certo? Sem tanto ruído. E aqui vocês podem reduzir um pouco mais o pincel, né? E vai aplicando aqui nessas áreas, beleza? Eu acho interessante, pessoal, que vocês deixem, né, essas áreas que tem, no caso, cabelos, né? No caso, os cílios, sobrancelha. Eu aconselho vocês deixarem elas sem esse filtro, beleza? Para não ficar tão lavado assim. Beleza? E aqui agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o seguinte, já com essa imagem tratada, né? A gente diminuiu o ruído dela, certo? Nessas áreas de pele, beleza? A gente vai fazer o seguinte. Nessa imagem aqui de baixo, certo? Eu vou abrir o filtro do Camera Raw nela, certo? Vou vir aqui em nitidez e aumentar um pouco da sua nitidez, certo? Pode deixar a nitidez aí mais ou menos 55, beleza? Por quê? Porque assim ela vai dar mais detalhe nessas áreas de cabelo, beleza? E dá um ok, certo? Então fica dessa forma, beleza? E aqui agora o que é que a gente vai trabalhar, né? Essa imagem de cima aqui, pessoal, também vocês vão trabalhar aqui o seguinte. Dá um B do seu teclado, certo? E vamos aplicar ela também aqui nessa área, né, das mãos da atleta, beleza? Vou aplicar ela nessa área das mãos da atleta. Pronto, beleza? E aqui agora, pessoal, o que a gente vai fazer com esse projeto, certo? A gente vai fazer o seguinte. Vamos trabalhar agora nessas duas imagens de baixo, beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos abrir essa imagem, certo? Que é a imagem dessa daqui. Ela já estava com o filtro do Camera Raw ativo, né? Vou excluir ele para a gente trabalhar novamente esse filtro do Camera Raw, certo? Jogo ele aqui, pronto. Vamos trabalhar novamente o filtro do Camera Raw nessa imagem. Ctrl Shift A nela, certo? Você vê que ela é uma imagem mais escura em relação às outras. Então vamos aumentar um pouco sua exposição, certo? Aumenta um pouco sua exposição, dá um pouco mais de contraste, certo? Reduz um pouco dos brancos para não ficar tão estourada, beleza? Aumenta a claridade dela, certo? Você pode deixar a claridade dela em mais ou menos 47. Aumenta um pouco desembaçada essa imagem. Retira um pouco da textura, né? Para não ficar tão pixelada, certo? E reduz um pouco da sua vibração. Pode deixar aí em mais ou menos aí menos 13. Certo? E aqui na luminescência a gente vai, né, que é a redução de ruído, a gente vai aumentar, né, um pouco. E na nitidez vamos aplicar aqui mais ou menos 25 de nitidez, certo? E dar um ok. Vocês veem, pessoal, que agora ela ficou bem mais estourada do que a outra imagem, né? A questão da claridade. Então vamos abrir o filtro do Camera Raw novamente, certo? E vamos reduzir um pouco da sua exposição. Vou deixar aqui a exposição dela em 30. Vamos ver se ficou melhor agora. Agora ficou muito escuro. Então a gente vai abrir novamente, certo?
e aumenta aqui, deixa mais ou menos aí em 50. Vamos ver agora. Pronto, pessoal, vamos deixar ela em mais ou menos 50. Só que você vê que essa imagem ela tá mais pálida, né, do que essa outra. Então vamos trabalhar agora o que? A questão das cores nela, certo? Para ela ficar mais ambientada com o nosso projeto. Então para isso, vamos abrir o Ctrl U, né, para abrir mata e saturação. Então aumentar um pouco da saturação dessa imagem, né? Vocês podem ver que ela já vai começando, né, a ficar mais ambientada. E aqui na matiz a gente vai procurar um tom, né, que se encaixe melhor com o projeto, certo? Vou deixar aqui em -9, certo? Vocês podem ver que ela já ficou mais ambientada. E essa questão da ambientação final a gente vai fazer no final do projeto. A gente consegue fazer toda uma ambientação, né, para que essa imagem fique mais próxima todas essas imagens fiquem mais próximas, né? E aqui, né, vamos trabalhar também com essa. Na verdade, faltou aqui, né, a gente tem que aplicar a nitidez nessa imagem, né? Então, converter em objeto inteligente, vamos vir aqui em filtro, outros, né, alta frequência. Deixa a alta frequência dessa forma e luz indireta. Dá um Ctrl J nela, beleza? E vai ficar bem assim, certo? Vocês veem que a qualidade dela fica bastante melhorada, certo? Então nessa imagem de cá, que é a última, né? Vamos ver aqui o que foi que eu fiz que elas estão aplicadas. Pronto, pessoal. Isso é importante também para vocês saberem, certo? No recorte dessa imagem aqui, o que foi que eu trabalhei? Primeiro eu fiz o recorte só da modelo, certo? Da jogadora. E depois eu fiz o recorte só dessa área de grama aqui, certo? Vocês podem ver que eu fiz esse recorte só nessa área de grama, certo? Para que isso? Para que a gente possa trabalhar essa imagem com a própria sombra da imagem, beleza? Para que a gente possa trabalhar com a própria sombra que aqui já vem, né, com a imagem, que é uma sombra mais realista, beleza? Mas caso vocês queiram também, vocês podem tirar, né, no caso, essa parte de baixo, melhorar o recorte aqui no caso, né, e aplicar a sombra nesse ponto, beleza? Porém, eu vou ficar dessa forma aqui, certo? E aqui ela já está com... E aqui, pessoal, o que foi que eu apliquei, né? Apliquei alguns filtros também nessas imagens, certo? Vou mostrar cada filtro a vocês, beleza? Para a gente conseguir adiantar a nossa aula. Nesse filtro da parte de baixo aqui, do campo, né, da grama, o que foi que eu fiz? Aumentei a exposição, certo? Textura diminui para -18, aumentei a claridade e aumentei o desembaçar, certo? E tirei e aumentei, no caso, um pouco da sua vibração, certo? E nessa parte de cima aqui, o que foi que eu fiz? Na nitidez, eu deixei ela em 13, né, intensidade. Esse daqui em 1 mesmo, 25, 0. Redução de ruído eu coloquei em 15, beleza? E o restante só foi isso que eu fiz, as alterações, né? E nessa de baixo, nessa de cima, perdão, o que foi que eu fiz? Apliquei uma matiz de saturação nela, né? Apliquei uma matiz de -15, né, para ela ambientar com o nosso projeto, certo? E no Camera Raw, né, dessa imagem também eu fiz uma aplicação de exposição para mais 40, certo? Textura -18, claridade 30, desembaçar 18, vibração 30, certo? O que foi que eu fiz nesse Camera Raw dessa imagem? Eu apenas copiei, certo? O fio do Camera Raw lá de baixo e joguei em cima, certo? Com alto pressionado você consegue fazer essa cópia, beleza? Então foi copiado só o Camera Raw de uma e colocado na outra, certo? E elas já ficaram bem ambientadas, certo? Beleza, pessoal? E nessa parte de baixo aqui, que é a parte do gramado, o que foi que eu fiz nela, né? Eu peguei esse gramado, certo? Apliquei um novo filtro de Camera Raw nele, certo? E aí, desculpa, veio a máscara de camada. Você seleciona a miniatura aqui, Ctrl Shift abre o Camera Raw nele, né? E aí o que foi que eu fiz nesse gramado? Reduzir sua vibração bastante, certo? Deixei essa vibração aqui bem baixa e aumentei, né, o contraste dela, a claridade no caso, beleza? E ela ficou dessa forma aqui, certo? Depois eu apliquei um Ctrl nela, né, que é matiz saturação, e reduzi um pouco da sua luminosidade,
beleza? Deixei sua luminosidade aí em menos 20, beleza? E ficou dessa forma aqui, certo? Que agora o que é que eu fiz a mais nessas artes, né? Com as artes das atletas aqui, em cima abaixo dessa camada dessa atleta, beleza? Eu criei uma nova camada, B do seu teclado, aumenta ele, certo? Coloca no preto, certo? Joga aqui a dureza dele em 0. E aqui a gente vai começar, certo? A criar uma espécie de sombra, beleza? Vamos aplicando aqui uma sombra, né, ao redor da nossa modelo, beleza? Para ficar dessa forma aqui. E reduz o seu preenchimento, beleza? Pode deixar seu preenchimento aí em em 20%, certo? Pode ver aí que ele dá um destaquezinho a mais, beleza? E o que é que eu fiz agora nessa sombra, beleza? Eu joguei ela aqui para baixo, certo? E apliquei ela somente a camada da atleta que está atrás, beleza? Então a sombra que ficava vazada aqui, ela ficou, né, aplicada somente na atleta, beleza? Cria uma nova camada e com o pincel ativo, né, em preto novamente, a gente vai criar agora uma máscara de camada, né, ao redor dessa outra modelo aqui, beleza? Então vai criar uma máscara de camada aqui ao redor desse outro modelo, né? Desculpa, mas camada não, uma sombra. Reduz também para 20%, certo? E aplica também somente a atleta, beleza? Que está no fundo. Pronto. Então ficou dessa forma aqui, certo? Outra coisa também que eu fiz, né? Nos olhos dela, eu apliquei o seguinte. Cria uma nova camada, certo? B do seu teclado. Joga aqui no azul, certo? Joga aqui no azul. Reduz bastante o tamanho do pincel. Vou aumentar a dureza dele aqui para mais ou menos 50, certo? Reduz mais um pouco o tamanho do pincel. Eu vim pintando aqui, né, os olhos da atleta, beleza? Pintei os olhos da atleta. Dessa de cá também, certo? E aí o que foi que eu fiz, pessoal? Coloquei no modo de subexposição de cores, certo? Para ficar dessa forma aí. Porém ficou muito forte. E o que foi que eu fiz? Reduzi ele um pouco, né? Deixei ele aqui em mais ou menos 70, beleza? Só para dar esse destaque nos olhos dela, certo? Mesma coisa também fiz na da modelo de baixo. Uma nova camada, B do seu teclado, certo? Aproxima mais um pouco e faz esse trabalho aí, certo? Clicar também novamente, beleza? E vem aqui em subexposição de cores, certo? E reduz, no caso dessa aqui, vamos deixar aí em 75 mais ou menos, certo? Fica dessa forma, beleza, pessoal? Na boca dela também foi o que eu fiz. Eu apliquei, né, um vermelho, certo? Peguei o vermelho aqui, vi do seu teclado, né? Vamos criar uma nova camada. Aumenta um pouco o tamanho do pincel, né? E aqui eu vim pintando a boca da atleta, beleza? Pintando aqui para criar uma espécie de batom, certo? Reduz aqui também um pouco aqui dele, certo? Faz essa pintura aqui, beleza? E aqui, o que foi que eu fiz? Apliquei também um modo de multiplicação, certo? E reduzi um pouco o seu preenchimento para 45 mais ou menos, certo? Para ficar dessa forma aí. Vocês podem ver, né, que ele dá um destaque a mais. É muito importante sempre vocês trabalharem isso, pessoal. Cada detalhe, né? Cada detalhe no geral, ele vai trazer. Vou criar uma nova camada aqui, né? Vou fazer esse outro. Cada detalhe que você aplica no seu projeto, pessoal, no final das contas, o conjunto de tudo, certo? Fica bastante legal, beleza? A composição no geral vai ficar bem top, certo?
Então é sempre importante que vocês trabalhem bastante cada detalhe do seu projeto, certo? Cada detalhe do seu projeto é muito importante. Vem aqui em multiplicação, certo? E reduz o seu preenchimento aqui para mais ou menos aí 45 também, certo? Ficar dessa forma. Em alguns pontos aqui ele deu uma passada, cria uma máscara de camada, certo? Vê do seu teclado, deixa o pincel em preto mesmo, vou aumentar um pouco aqui ele e vou, né, dando alguns ajustes nas partes que ficaram para fora da boca, certo? Pronto. E assim ficou, né, o tratamento dessas áreas dessas áreas que ficam em destaque na modelo, beleza? Vou selecionar tudo isso aqui, vou colocar aqui boca e olhos, certo? Boca e olhos, beleza, pessoal? E aqui agora o que foi também que eu fiz a mais nesse projeto aqui, certo? Eu peguei uma elipse, certo? Aqui acima do BG, né? Acima do BG eu pego uma elipse, beleza? E criei aqui uma elipse perfeita, certo? Com Shift pressionado você consegue criar uma elipse perfeita. Joguei ela mais ou menos aqui nessa posição, dei um Ctrl T nela, certo? E vou aumentar ela, botar ela mais ou menos aqui assim. Aumentar mais um pouco. Aumentar um pouco pra cá. Beleza, vai ficar mais ou menos aí, certo? Agora eu vou pegar a ferramenta de texto, beleza? Coloco a ferramenta de texto aqui em cima da borda da elipse. Ele vai criar, certo? Textos ao redor dessa arte, certo? Então aqui a gente colocou o nome da atleta, certo? Alisha. Deixa eu ver aqui mais ou menos como é. Alisha Lé. Vou botar aqui o texto. Alisha Lé. Não. Certo? Alisha Lé. Selecionei, né, adicionei também um hífen, né, e um espaço. Deixa eu botar aqui, botar um hífen e espaço. Seleciona tudo, né, Ctrl C, joga lá no final e dá um Ctrl V nela até ele arrodear todo o projeto, certo? Seleciona tudo e pinta com a cor branca, texto, certo? Vou deletar essa elipse, beleza? Que não nos interessa mais. Esse texto aqui agora eu vou fazer o seguinte, Ctrl T nele e vou rotacionar para que essa área que ficou cá no final, né? Que no caso é essa área aqui, vocês podem ver que o hífen dela ficou meio estranho, não sei. Preferi botar ela lá de cá, aqui, pronto. Essa área aqui ficou Alisha, certo? Que é a parte da solda do texto. Então o que é que eu faço? Jogo ele pro outro lado, certo? Para que ele fique dessa forma, beleza? E aqui agora o que é que eu fiz, pessoal? A fonte que eu utilizei nesse texto, né, para vocês utilizarem também, foi essa fonte aqui, a Bove, certo? Tamanho 6, né? Espaçamento 80. Vou dar um Ctrl T nessa imagem, perdão. Vou dar um Ctrl J nessa imagem, Ctrl T, certo? E reduzo um pouco do seu tamanho, certo? Fica dessa forma aí. Vou reduzir mais um pouco ainda. Reduzir mais um pouco. Desculpem. Deixa eu ver aqui. Né? Ctrl T. Reduz um pouco do seu tamanho. Vou dar um Ctrl J novamente nessa imagem. Ctrl T. Reduz mais um pouco o seu tamanho, certo? Então vai ficar dessa forma. Beleza? O texto fica dessa forma aqui, certo? E aqui agora, pessoal, o que é que eu vou fazer nessa imagem, né? Eu vou criar um ponto de luz, né? Vocês percebem que essa imagem aqui no braço dela tem uma luz, certo? Na parte de cima, na parte superior. Então eu também vou criar uma luz aqui para que essa luz que já tem no braço dela fique mais realista, beleza? Então vamos pegar aqui,
Vou agrupar todo esse texto aqui, vou colocar aqui texto, certo? Texto. Vamos vir aqui na parte de cima, cria uma nova camada, B do seu teclado, certo? Aumenta o tamanho do pincel, joga a opacidade dele aqui, a dureza dele, desculpa, em 0, certo? No tom dele eu vou pegar esse tom de azul, beleza? E vou clarear um pouco mais ele, vou deixar ele mais ou menos aqui assim, certo? E aqui nesse ponto, né, vou dar um clique, beleza? Para criar esse ponto de luz aqui, certo? Podem ver que ele criou um ponto de luz nessa área superior. Eu vou reduzir um pouco aqui do seu preenchimento, deixando mais ou menos aí 76, certo? Pronto, você vê que agora tem uma luz, né, vindo de cá de cima e tornando essa ponta aqui, essa área aqui, mais realista. Beleza, pessoal? Aqui agora eu vou estar trazendo para cá, certo? O seguinte escudo. Vou trazer o escudo da Adidas, certo? Dá um enter nele aqui. Dá um Ctrl I nele, certo? Para deixar branco. Ctrl T. E aí agora a gente vai colocar ele nessa parte superior. Ctrl H, certo? Para mostrar as linhas guias, beleza? Vou dar um Ctrl T nele. Desculpe. Deixa eu desativar aqui o filtro. Vou desativar aqui a prova de cores, certo? Desativar aqui a prova de cores, pronto. Vou pegar agora ele, certo? Dar um Ctrl T, reduz um pouco o seu tamanho, certo? E colocar ele aqui nesse ponto, certo? Ctrl H, beleza? Para retirar as linhas guias. Fica dessa forma. E aqui agora eu vou trazer o símbolo do Western, certo? Que era o clube que essa atleta atuava nesse período, né? Então vou jogar ele mais ou menos aqui assim, certo? Reduz um pouco o seu tamanho, beleza? Dá um enter. Vou jogar ele mais ou menos aqui nessa posição, certo? Jogar ele mais ou menos aqui nessa posição. Ctrl H para mostrar as linhas guias novamente, e vou deixar ele aqui rente com as linhas guias, beleza? E aí agora o que é que eu vou fazer nele? Vou dar um Ctrl Shift A, certo? Vou aumentar um pouco sua claridade e reduzir um pouco da sua vibração, beleza? Vou deixar em menos 52, vai ficar dessa forma aí, certo? E, né, nosso projeto já está bem encaminhado. Nosso projeto está bem encaminhado. O que é que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou aplicar, certo? Vou agrupar primeiramente, né? Esses símbolos aqui, eu vou colocar aqui escudo e símbolo Adidas, certo? Deixa aqui, esse daqui eu vou colocar luz, beleza? Luz. Pronto. Beleza, pessoal? E aqui agora o que é que eu vou trabalhar? A ambientação dessa imagem. Como eu vou trabalhar a ambientação dessa imagem? A gente vai começar aqui, certo? Aplicando algumas pesquisas de cor, certo? Então a gente vai começar aplicando algumas pesquisas de cor. Eu gostei muito dessa 3 strips, certo? Porém, eu vou reduzir um pouco do seu preenchimento, beleza? Para não ficar tão forte. Você vê que ela já deu uma ambientada bem legal ao projeto, certo? Vou aplicar uma nova pesquisa de cor, beleza? Eu gostei também dessa daqui, que ele dá esse aspecto um pouco mais velho, certo? Mas não vou utilizar na nossa imagem. Essa daqui também, ele também dá um aspecto mais frio à imagem, né? Porém tem outros que você pode utilizar, certo? Esse Fall Colors também eu vou utilizar ele porque ele dá mais vividez às cores, certo? Então eu deixei ele aqui em mais ou menos 20, certo? Só para ele dar uma melhor ambientada no projeto. Deixei aqui em 30, beleza? Vou aplicar uma nova pesquisa de cores, certo? E aí a gente vai procurando aqui o que melhor se encaixa. Essa daqui também eu gostei desse tom noturno, certo? Que ele dá mais aspectos às cores frias, beleza? Porém, vamos ver aqui se a gente consegue encontrar outro que se encaixe melhor. Esse soft warm,
certo? Também ele fica bastante interessante porque ele dá esses aspectos mais azuis nas imagens, certo? Estão mais frio também. Eu deixei aqui mais ou menos 50, beleza? Para ficar dessa forma aqui. Pronto. Os filtros que eu queria aplicar são esses, certo? Então vou selecionar todos aqui, agrupar e vou colocar aqui ambientação, beleza? Ambientação. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu utilizei na imagem de cá que não está na de lá, certo? Beleza, pessoal? A imagem, a arte não vai ficar igual a outra, certo? Mas eu acho que eu consegui passar bastante coisa aí para vocês, certo? Dessas imagens, dessa arte, né? Que eu acho que já está bem legal também, né? Então aqui agora o que eu vou fazer para finalizar no projeto? Vou dar um Ctrl Alt Shift E, certo? Que é para a gente criar uma imagem de tudo que estiver visível, certo? Todas as camadas que estiverem visíveis. Vou converter em objeto inteligente, certo? Converter em objeto inteligente. Vamos vir aqui em Ctrl Shift A, né? No Camera Raw. E aqui no Camera Raw dessa imagem agora a gente vai fazer o seguinte. Vou dar um pouco mais de contraste, certo? Vou aumentar um pouco das suas texturas, beleza? Aumentar um pouco da claridade, certo? Deixar aqui mais uns 38. Desembaçar dele também, vou aumentar um pouco, certo? Deixar aqui mais ou menos 20. Vou tirar um pouco da vibração dessa imagem, beleza? Na nitidez, vou aplicar um pouco de nitidez, aplicar um pouco de redução de ruído no geral, certo? Vou vir aqui agora em granulado, beleza? E aplicar um granulado nessa imagem também, beleza? Eu vou deixar aqui mais ou menos aqui 18, 17, 18, certo? Não, ok. Pronto, vocês veem, né? Que agora sim ele fez todo um tratamento no geral da nossa imagem. Deixou ela mais nítida, mais viva, né? Beleza? E assim a gente finaliza o nosso projeto, pessoal. Beleza? Assim a gente finaliza o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado, certo? Se inscrevam no canal se vocês gostaram. Vou pedir mais uma vez, se inscrevam no canal. Passei várias dicas tops aí para vocês, certo? Eu acho que essa arte aí merece seu like, certo? Então deixe seu like, beleza? Que isso nos ajuda bastante. E compartilhem, pessoal. Compartilhem essa aula com amigos de vocês, que vocês também querem ver, né? Dessa forma aí, beleza? Amigos de vocês que vocês querem ver, né? Eles aprendendo e ficando no nível de vocês, certo? Lembrando que na nossa área não existe concorrência, pessoal. Não existe concorrência. Aqui estamos um para ajudar um ao outro, certo? Por quê? Porque projeto para design tem para muitos, certo? Projeto para design tem muito mercado aí pra gente, certo? Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem os sininhos, compartilhem, deixem nos comentários, certo? Algo de interessante que vocês acharam nesse projeto. Beleza? Valeu, fui!